Bom, gente, dando continuidade à nossa apresentação da nova versão do Hardcore, nós vimos, né, no nosso vídeo anterior, tá, uma demonstração rápida, né, do novo SC Wizard e como ficou, né, o nosso novo layout, né, da tela inicial do Hardcore. Bom, então vamos dar prosseguimento. RC Elements. Bom, para quem ainda não conhece, tá, o RC Elements é um outro componente que se integra à IDE do Delphi, que vai ajudar no desenvolvimento de aplicações, trazendo mais produtividade, tá, e facilidade no desenvolvimento com o Hardcore. Tá? Então o RC Elements está trazendo uma série de melhorias, tá certo? Que vocês vão ver isso depois em detalhes. Tá? Mas para quem ainda não conhece, a gente vai dar uma demonstração, né, de como funciona, né, esse processo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui no meu nosso modelo de dashboard, que a gente abriu ali, né, esse modelo novo aqui de dashboard e tal. Então você vai ver que você tem todos os nossos componentes, ó, são componentes nativos. O Hardcore não traz nenhum componente visual. Você não vai precisar trocar seus componentes. Você que já tem uma aplicação Unigui principalmente, você não vai precisar fazer isso, tá? Você consegue reaproveitar tudo que você tem, ok? Então, a gente vai apenas trabalhar em cima do layout, né, do padrão novo, né, que o Hardcore oferece, tá certo? Então, como funciona o nosso RC Elements? Tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, vários componentes, tá certo? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, esse cidadão aqui, tá, ó, que é um bloco responsivo, e vou apertar aqui o botão direito, ó, e vou clicar aqui, ó, RC Elements. Tá, ó. Então você vai ter aqui configurações, tá, que vão ser utilizadas, que vão ser interpretadas, digamos assim, e aplicadas, tá, para informar o Hardcore o que você quer que esse bloco, né, se ele vai ter um layout, se ele vai ter uma formatação, o que é que ele vai fazer. Então, todos esses atributos, tá, que nós chamamos, né, são nossos comandos, né, os nossos atributos dinâmicos, tá, são como se fosse uma pseudolinguagem que você vai utilizar dentro, né, do Hardcore, dentro do Delphi, dentro do RC Elements, e dizer para o Hardcore o que você quer fazer com aquele componente. Tá? Então, por exemplo, o nosso sistema responsivo, tal, é utilizado com o atributo calls. Tal. Então, o RC Elements ele vai mostrar para você aqui o que é que você tem. E se você aqui der aqui 2 cliques, por exemplo, apertar aqui o F2, ele vai trazer para mim, ó, todos os parâmetros que você pode utilizar com o nosso atributo calls. Tal. Então, nós estamos utilizando ele aqui para demonstração. Tá? Da mesma forma, quando você vai desenvolver alguma coisa com RC Elements, tá, ó, se você digitar calls, 2 pontos, e apertar aqui o F3, ó, que é o nosso complete, tá, ó, ele vai e insere para você, ó, quais são os parâmetros que aquele atributo tem disponível. E ele já vai trazer padronizado. Tá? Então você pode fazer a configuração e alterar os parâmetros que você deseja. Não é critério desse vídeo agora explicar para vocês como funciona a responsividade, o que significa cada detalhe. Mas para quem conhece o Bootstrap, já tem uma noção mais ou menos do que eu quis fazer aqui. Tá? Eu meio que copiei aqui a ideia do Bootstrap, tá? E criei o nosso sistema de responsividade sem uso, tá, de CSS para dentro do Hardcore, e inclusive com coisas que não existem lá no Bootstrap. Tá? Isso nos permite, o RC Elements nos permite ampliar e criar coisas de maneira muito simples dentro do projeto Hardcore. Ok? Então, esse é o nosso RC Elements, que traz uma série de ferramentas, tá certo? Criação de formulários, tal, criação de frames, tá? Tudo no padrão do Hardcore, geração de formulários com base em tabelas, tal, inserção de componentes, tá? Então, nós temos muitas coisas aqui dentro do RC Elements, que é o que nos favorece, né, na criação, né, de recursos aqui dentro do Hardcore, ok? Então, ó, só para a gente ter uma noção rápida, tá, ó, o nosso último item de tela aqui, ó, é esse gráfico. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no meu scroll box, tá, ó, apertar o meu botão direito, certo?
vim aqui em um exemplo de componentes compostos aqui do Hardcore, por exemplo, tal. Vou selecionar aqui um componente composto que pode ser usado para criar um sistema de pesquisa, tal. Então eu vou, insiro, o Hardcore insere para a gente aqui, já com toda a nomenclatura necessária, tá certo? E eu simplesmente, ó, recompilo o meu projeto e vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou. Vamos acessar, ok? E aí, gente, a gente já consegue ter uma noção que eu fiz uma coisa, Brasil... Gente, perdão, eu compilei o global. Deixa eu só fechar aqui. E eu fiz a modificação na versão Brasil. Versão Brasil. Compilada. E eu tinha executado a global. Me perdoe. Então vamos lá. Pronto. Ó. Então aqui embaixo, ó, você vê que o Hardcore já jogou para mim aqui, ó, o nosso novo bloco. Tá, ó. Então eu já tenho aqui o nosso novo bloco, tá? Que a gente adicionou com os componentes visuais que trazem, né, que são trazidos dentro dele. Tá, ó. Então a gente já tem esse recurso aqui disponível. Se eu vim aqui para o mobile, tá, gente? Vocês já vão ver, ó, toda a formatação de responsividade do nosso bloco, tá, ó, atendendo, né, ó, aos recursos que a gente precisa dentro do Hardcore, ok? Então isso daqui é um pouco, né, um exemplo da facilidade de uso que o Hardcore traz, tá certo? Dentro, né, do seu objetivo, né, que é facilitar o desenvolvimento e trazer recursos pré-definidos também para o usuário final. Ok? Então eu vou remover isso daqui só para ele não afetar depois a nossa futura demonstração. RC Codex. Tá? Isso aqui é mais uma novidade, gente. Então, além de nós termos recursos, tá, hoje disponíveis para a gente criar, né, e migrar aplicações VCL para o Hardcore, né, para unir com o Hardcore, a gente está trazendo agora uma nova abordagem que vai facilitar a migração de código, tá certo? Padrão VCL, tá, para o padrão Hardcore Unigui. Além de também permitir para a gente adicionar mais rapidamente o código de funções compostas, funções complexas que são usadas no Hardcore, tá? Que tem bastante parâmetro, tá? E aí você vai poder inserir essas funções de maneira mais rapidamente, tá certo? Então, para demonstrar isso daqui, a gente vai abrir aqui o Demo Messages, tá? Ó, e a gente vai ter aqui justamente a demonstração do nosso Show Hide, tá? Então, o que é o Show Hide, gente? Vamos fazer aqui uma demonstração rápida dele, tá? Ó, vou abrir aqui o Mega Demo, tá certo? Ó, vou vir aqui no meu exemplos diversos, mensagens, tá certo? Ó, e aí eu vou ter aqui, ó, o meu Show Hide Function, tá? Ó, então, o que é o Show Hide? Ó? Cliquei aqui, ó, ele vai me trazer um modal, tá certo? Inclusive eu posso empilhar, tá, ó, esses modais. Então, isso aqui são os exemplos que a gente vai trazer aqui dentro do Hardcore. Então, o Show Hide, ele é uma função, tá, que a gente vai ter um panel, tá, e esse panel vai ser utilizado para fazer essa animação de entrada e de saída. Tá? Então, se a gente abrir aqui o código do Show Hide, ele é um código extenso, tá? Porque eu preciso de vários parâmetros e eu preciso passar como parâmetro também o panel que vai receber a animação, que vai fazer, que ele vai processar, né, na chamada do Show Hide. Então, o que é que nós vamos ter aqui com o RC Codex, né, para a gente conversar sobre o RC Codex? Quando você criar um panel no seu formulário, qualquer que seja esse panel, montou o panel na tela, tá aqui, ó, seu panel está aqui dentro, tá certo? Você só precisa agora fazer o quê? Você precisa pegar, eu vou pegar aqui a nossa mesma demonstração aqui, tá? Mas apenas para demonstrar o uso do RC Codex, desculpa. Então, ó, eu apenas preciso escrever o nome do meu panel, dou 2 cliques sobre ele, aperto aqui o botão direito, ó, e aí que a gente vai ter agora aqui embaixo, ó, o RC Codex. Desculpa que o Delphi está dando
problema aqui de BPL. Coisa normal para quem usa o Delphi. Então, ó, RC Codecs, e aí eu vou vir aqui, ó, Insert Func Calls, tá, ó, e aí eu vou botar aqui, ó, Call to Show Hide. Você observa lá o que é que vai acontecer lá no código, tá, ó. Então, ele pegou o nome do meu panel e configurou para mim já a chamada do Show Hide, tá? Então, isso aqui, gente, vai ajudar a gente a desenvolver mais rapidamente, tá? Então, qualquer recurso que você tenha, né, de uso, tá, que você queira, né, fazer isso dentro do hardcore, você vai poder usar o RC Codecs, tá? Uma outra novidade é, por exemplo, a gente sabe que o Unigui ele tem o Show Message, tá? Ó. Então nós temos aqui, tá? Ó. Nós temos aqui um padrão que ele é similar, tá certo, ao padrão VCL, né? A função Show Message. Quando você estiver trazendo uma aplicação VCL para o Unigui, para o hardcore, tá? Se você tem um Show Message, um Message Dialog, se você tem funções, tá certo, de uso próprio, que a gente vai poder fazer essas configurações futuramente, tá? Você vai poder fazer a conversão desse Show Message para um padrão visual mais agradável, tá? Então, ó, aproveitando o nosso exemplo aqui, tá, ó, o hardcore traz uma infinidade de modelos de mensagem, tá? Então, mensagens com arquivos LOT, tá, ó. Então, mensagens de uso padrão, tá certo? Ó. Então, você vai ter uma série de modelos, tá certo? Ó, com o Switch Alert, com o Toaster, tá certo? Com o iGrow, tá? Então, o hardcore traz tudo isso daqui de opções de mensagem para você, ok? Então, ó, se você tem um Show Message simples e quer transformar ele, tá, numa mensagem com um Switch Alert, por exemplo, você simplesmente vai selecionar a tua mensagem, vai apertar aqui o botão direito, vem por Codecs, tá certo? Ó. Você vem aqui para a opção Messages, tá, ó, e aí você vai colocar aqui, ó, Message Box to Switch Alert ou Show Message to RC Show Message, qualquer um deles vai funcionar, tá? Então, ó, vou botar aqui como exemplo o Show Message to RC Show Message. Você vai dar o OK, ó, e ele automaticamente, ó, vai converter para um Show Info, tá? Que é o padrão que a gente viu aqui agora. Ele vai transformar em um Show Info, tá certo? Se eu tiver aqui, ó, vou voltar aqui e quiser selecionar o Switch Alert, você vem, ó, Message to Switch Alert. Ele vai converter da mesma forma, vai reconhecer e vai fazer a conversão automática, tá, da tua mensagem para um padrão visual mais moderno e mais bacana, mais agradável para o teu cliente. Ok? Vamos lá então, dando continuidade, tá, gente? Então, ó, houve mudanças no login, eu não vou, alguns detalhes, gente, eu vou passar adiante, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? E aí vamos lá começar a falar de layout, tá? Então, ó, tivemos uma melhoria que todos os nossos componentes, tá, ó, eles receberam agora um novo dimensionamento para ficar completamente mais próximo, né, do que você vê no dia a dia, né, dos templates que tem por aí pela internet. O hardcore trazia antes um modelo de layout que ele nem era tão pequeno e nem era tão grande como os modelos que são utilizados hoje com aquele padrão mobile first, né? Então a gente tá trazendo agora um modelo padrão de 38 pixels, tá certo? Para as caixas de edição, tá? Se uma caixa de edição estiver dentro de um bloco responsivo, ela vai ter 40 pixels. Se ela estiver dentro de um bloco responsivo com um label, vai ter 60 pixels, tá? Então, esse modelo aqui, gente, é justamente isso aqui, ó. Eu tenho um bloco responsivo, tá certo? Ó. Ele vai ter 60 pixels e aí tem um label e tem um código lá dentro dele, tá certo? Um componente de edição dentro dele. Então, é isso que a gente vai estar utilizando agora aqui como padrão, tá certo? Dentro do hardcore. Lembrando que o nosso RC Elements, tá, gente? Você vai poder, dentro dele, selecionar, ó, se quer trabalhar com o modelo atual ou você vai poder desmarcar e ele vai trabalhar com o modelo anterior, tá? Então isso aqui para manter uma retrocompatibilidade, tá certo? Para quem já utilizava isso aqui antigamente no hardcore, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui agora pegar aqui um componente de edição, por exemplo, eu clicar aqui e der um OK, ele já vai inserir para mim aqui, ó,
um bloco responsivo com label, com edit já prontinho, já no padrão visual que a gente está discutindo no momento. Beleza? Ok? Bom, gente. Então, ó, o nosso Radio Group recebeu uma melhoria, tá, ó, visual, tá? Agradecendo aí a um dos nossos usuários, o Gustavo, tá? Da GR Soft. Vamos só ajeitar aqui o nome da empresa, GR Soft, tá? Que nos ajudou, né? Nos contribuiu, tá? Com esse aperfeiçoamento, tá certo? Ele melhorou isso e mandou para mim para a gente colocar dentro do Hardcore. O que é que nós estamos falando, tá? Então, ó, vou pegar aqui um outro exemplo do Hardcore, que é o modelo Fish Facts. Fish Facts é a versão que o Unigui traz dentro dos demos, só que completamente remontada, tá, gente? Completamente estilizada, utilizando blocos responsivos, etc. E aqui tá, ó, como ficou o nosso novo Radio Group. Tá? Então esse é o layout que vocês vão estar recebendo agora com a versão 6.0, tá certo? Do Radio Group. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Tá? E aí eu vou dar aqui uma encerrada, gente, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá certo? E a gente continua no próximo vídeo. Um abraço!